Olá, nós somos alunos do segundo A e a gente veio hoje apresentar nosso debate para você. Para introduzir e contextualizar o nosso tema, a gente trouxe aqui uma charge. Nessa charge, a gente consegue ver o contraste. Um do menininho com o pai falando, filho, um iPad para você, com a ironia da mãe falando, filho, você vai e pede. E a gente vê que são pessoas que vivem numa mesma sociedade, mas em mundos diferentes, com oportunidades diferentes. O menininho do iPad vai ter oportunidades muito melhores do que o menininho que está tendo que pedir dinheiro. E é isso que é a desigualdade social. É a diferença de oportunidades entre grupos numa mesma sociedade que limita ou dá privilégio para eles. E quando a gente fala assim, é um conceito um pouco abrangente, né? Por isso que quando se fala de desigualdade social, geralmente vem mais atrelado concretamente à desigualdade econômica. Porque, assim, quem tem mais dinheiro tem mais acesso ao poder político, a uma melhor educação, à cultura e assim tem melhores oportunidades. E partindo desse ponto que o índice de Gini serve para medir a desigualdade social, porque ele mede a distribuição de renda. E aí, assim, a gente vê que a desigualdade vai existir em todos os lugares. O índice de Gini, ele vai de 0 a 1, e o zero é o melhor. Não existe nenhum lugar com zero, porque não tem como todo mundo ter a mesma renda. Isso se torna um problema quando a diferença é muito grande. E quando a diferença é muito grande, geralmente está atrelada a um processo histórico de perpetuação. É como um ciclo vicioso da desigualdade, sabe? Então, falando sobre ciclo vicioso, relacionando com a população afrodescendente, eles sofrem de um fenômeno muito recorrente na sociedade, que é justamente o ciclo vicioso da pobreza, onde as crianças negras e pobres, elas nascem, por elas serem filhas de pais que são pobres, elas meio que são obrigadas a irem para as ruas trabalhar para complementar a renda de casa. E, por conta disso, elas criam um baixo nível de escolaridade. E, com esse baixo nível de escolaridade, somado com o racismo estrutural nas empresas, que dão poucas oportunidades, elas acabam não conseguindo emprego, elas tornam-se pobres quando elas ficam adultas, têm filhos, os filhos nascem pobres, e entram nesse mesmo ciclo. E não só esse ciclo, mas também o fornecimento de, igual eu falei, né, da questão da baixa escolaridade. Quando eles têm a oportunidade de estudo, normalmente eles estudam em escolas públicas. E a diferença do nível de ensino das escolas públicas e das escolas privadas é muito grande, principalmente no Brasil. E por conta disso, quando eles chegam no mercado de trabalho, eles têm menos oportunidades e também eles têm menos oportunidades na questão da concorrência com as pessoas brancas nas universidades. Aí entra aquela questão de cotas, e é muito falada, mas é uma medida que muitos dizem que é imediata, né? E também tem a questão igual eu falei, do racismo estrutural, do desemprego, que as pessoas negras, em comparação com as brancas, têm muito menos oportunidades de emprego por conta do preconceito das empresas e também por conta dessa dívida histórica, né, de ficar com essa impressão que a mão de obra negra é uma mão de obra menos qualificada. Então, e esse negócio do desemprego, ele é bem grave, né? Porque quando você tem um grande número de pessoas sem poder fazer o consumo, é, você tem uma diminuição dos investimentos e, consequentemente, a demissão é um número maior de trabalhadores, né? Porque você está investindo pouco, então você vai demitir mais pessoas e gerando o desemprego que a gente conhece hoje. Sim, e o Brasil ele está em 14º lugar no ranking de desemprego mundial, né? Estando em primeiro lugar a África do Sul. E muitas vezes as pessoas estão fora do mercado de trabalho por discriminação, como por exemplo mulheres, pessoas mais pobres e pela diferença de cor da pele e entre outras coisas. E no Brasil, mesmo depois da crise mundial de 2008, o crescimento do desemprego ele abaixou, né? Porque muitas pessoas desistiram de enviar currículos de trabalho por não ter mesmo a vaga.
Então, e o aumento da utilização das tecnologias de informação, a automação das atividades produtivas, as novas formas de comercialização tem gerado uma redução progressiva no número de empregos, porque eles querem aumentar a produção com o menor número de empregados. E aí cria a situação do desemprego estrutural, que está relacionado ao emprego das tecnologias, e que substitui o emprego humano, tipo, o trabalho humano. E o que ocorre nas revoluções tecnológicas, como está acontecendo agora, que esse negócio da pandemia, que está todo mundo querendo se reinventar. E também vale a gente comentar que o trabalho, o mercado está cada vez mais exigente, porque ele quer pessoas que têm maior qualificação profissional, e como a gente tem os jovens que não trabalham, na verdade, que está fazendo faculdade, eles precisam de um emprego. E aí, como o mercado está se tornando cada vez mais exigente, a gente vê que está excluindo a grande parte dos jovens com pior qualificação profissional, que reduz a empregabilidade dos jovens, né? E aí entra naquele ciclo que o Pedro estava falando. Bom, em questão a esse desemprego e tudo mais, essa revolução industrial, da mecanização e tudo mais, vai fazendo com que esse emprego mais formal vai ficando mais restrito, cada vez mais restrito, exigindo uma capacitação maior, quando que as máquinas vão substituindo essas atividades mais monótonas. Só que aí essas pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão migrando para os trabalhos informais. Só que o problema é que os trabalhos informais têm menos vantagens que um trabalho formal. Ele tem mais desvantagens. Eles não têm carteira assinada, não tem umas férias remuneradas, FGTS, não tem essas assistências que o governo, que a empresa daria e dão para um emprego formal. E isso tem decorrente de diversos fatores. Esse caminho, a pessoa buscar o emprego informal é muito mais essa questão do desemprego estrutural, da questão da falta de escolarização, porque ela, desde pequenininha, ela não tem aquela base, aquele conhecimento que nem determinada outra pessoa, e aí gera também maior competitividade. Essas pessoas que estão no mercado informal também querem sair dele, ou às vezes querem continuar, porque para eles é mais vantagem, né? Porque por conta que não tem tributação do governo, entre outras coisas. E eu fico imaginando um exemplo. Atualmente, famílias que dependem de um salário mínimo e que foram muito prejudicadas nessa pandemia, porque um trabalho informal não gera estabilidade. E imaginam aquelas mulheres que estão em casa e têm diversos filhos para cuidar e já não têm um salário muito bom e trabalham nesse ramo informal. Falando um pouco também sobre a parte de acesso aos direitos e às oportunidades, que o Pedro tinha comentado um pouco também, a gente pode, por exemplo, relacionar com a mulher no mercado de trabalho, fazendo uma pequena comparação entre as mulheres e os homens. Apesar de ter melhorado bastante o acesso das mulheres aos direitos e às oportunidades no mercado de trabalho, que inclusive aumentou a participação dela no PA progressivamente ao longo dos anos, que a população economicamente ativa ainda precisa melhorar muito, sendo que inclusive até hoje as mulheres elas promovem uma luta muito grande para melhorar essa questão das desigualdades da mulher no mercado de trabalho nos mais variados âmbitos, por exemplo, no empresarial, no político, que é com relação ao cargo das mulheres, na política, nas empresas. A gente pode também falar um pouco sobre a questão do salário, por exemplo. A gente pode comparar o salário de uma mulher branca e de uma mulher negra, porque geralmente o salário de uma mulher branca costuma ser maior que o de uma mulher negra. E fazendo agora uma comparação do salário entre as mulheres e os homens costumam ganhar mais que as mulheres. Sabe uma coisa dessa questão política e tal? Tem a ver com as cotas do Pedro também, sabe por quê? Porque tem que ter um número de mulheres nos partidos, né? E tem muita gente que não respeita, porque já vi vídeos na internet de discussão parlamentar dos políticos, você só tá aqui porque é necessário, porque tem cota, porque não sei o quê. Só que isso
é um pouco difícil de se falar, porque as pessoas começam de locais diferentes para chegar no mesmo ponto, os trabalhos são diferentes. E é difícil falar de uma meritocracia assim, já que nem todo mundo tem acesso às mesmas oportunidades, né? Então, obviamente, quem tem mais oportunidade vai conseguir se dar melhor, entendeu? Então, que nem fala, ai, porque deveria dar uma educação boa. Todo mundo devia ter educação boa, é claro. Só que não é de um dia para o outro que você transforma um sistema educacional inteiro, né? Então, assim, é um processo que a gente tem que ir se conscientizando para votar bem, para investir em políticas públicas, políticas sociais que ajudem nesse tipo de coisa. E as cotas são uma forma delas. Se o processo histórico com as cotas a gente conseguir arrumar, uma hora elas vão acabar. Só que, por enquanto, o problema ainda persiste, né? Então, é uma forma, realmente. Existe cota por valor que ganha também, né? Não é só cor, gênero. Existem São várias indígenas, formas. pessoas de baixa renda, pessoas negras. E sobre essa questão das cotas também tem quem é contra, né? Afirma que ela fere com o princípio constitucional da igualdade, né? Eles alegam que dando essas vagas a mais por esse programa de cotas seria uma vantagem a essas pessoas que têm esse direito. Só que, ao mesmo tempo, quem é a favor alega que é uma medida, digamos que imediata, a um problema muito maior. Porque o problema não é só a questão de ingressar na faculdade, né? O problema está enraizado no ensino público do país. Porque você mudar, assim como a Pedro falou, você mudar o ensino público não é uma coisa que é do dia para a noite. É um processo longo. Então, até que ele seja concretizado, você precisa tomar medidas para, de certa forma, fazer com que a concorrência fique um pouco mais justa. Porque se você for parar para analisar, um aluno negro que não teve acesso ao ensino básico vai ter muita dificuldade em concorrer com um aluno branco de renda alta que teve acesso às melhores escolas. E essa questão da cota também é muito complicado, né? Porque os negros, afrodescendentes, indígenas, já têm muita dificuldade de, um exemplo, conseguir uma vaga, não porque eles não têm capacidade, mas porque as oportunidades não foram colocadas, as mesmas oportunidades foram colocadas para eles. E aí isso também está muito ligado com o princípio de equidade, né? Porque assim, que encaixa a cota, porque assim, não adianta eu pegar e dar direito igual para todo mundo, sendo que aquele já tem, aqui não tem. Eu tenho que dar determinados direitos para um lado ficar igual ao outro. E aí, justamente, encaixa as cotas. E tem muitas pessoas que acabam meio que trapaceando, tipo, fingindo que tem determinada cor, ou é descendente de indígena, afrodescendente, para conseguir as cotas, e acabam meio que tirando já esse direito que já foi imposto para ter mais oportunidades, ter aquela determinado caminho para se alcançar, uma coisa que já é difícil, e eles tiram por conta de trapaça, querer passar na frente. Esse negócio que a Julia estava falando fica mais voltado à manipulação, né? Porque quanto menos você investe, mais pessoas sem conhecimento para votar certo, enfim, em vários aspectos, fica mais fácil, porque como você não tem consciência de nada, você investe pouco naquilo, a população fica cada vez mais burra, né? E fica mais fácil a manipulação, então... e aí volta para um negócio que o Pedro falou de quando as pessoas já são pobres, elas tendem a passar para gerações em gerações, porque é exatamente isso que acontece, né? Não, e eu acho que fica difícil porque isso, além de envolver toda uma questão ideológica, também envolve a vida das pessoas, né?
Porque, assim, se você tem menos escolaridade, para você conseguir um emprego que te pague bem, é mais difícil. Hoje, pessoas com faculdade bem feita, já está difícil de conseguir um bom trabalho com bom salário. E aí, cada vez mais, a gente vê uma tendência ideológica das pessoas irem contra a democracia, querer taxar livros, e contra políticas sociais e contra a igualdade. E se a gente caminhar assim, vai ficar um pouco difícil, porque, como a Priscila falou, as pessoas ficam mais burras e elas são manipuladas. Só que quem vai se dar mal no final é o povo, né? Que não tem. Hoje o povo não consegue comprar comida, sabe? Não tem comida na mesa. Teve uma notícia que saiu, foi muito pela internet, que o Brasil, no mesmo dia, né? O Brasil, pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não tinha essa garantia de comida na mesa e ganhou 11 novos bilionários na lista da Forbes. Então a gente vê, né? Uns estão se dando bem e outros estão se dando mal. E aí a pessoa que não tem o que comer, ela vai morrer de fome. E aí, sabe, vai levando a outras coisas. Só um comentário aqui. Analisando essa questão dos novos bilionários, as pessoas que são ricas nesse período de pandemia, elas conseguem atingir um raio de influência e domínio muito maior. Porque se você for parar para pensar, uma pessoa que tem filhos em casa não tem nenhuma forma, nenhum parâmetro de uma melhora de vida, o que ela vai fazer? Ela vai se submeter a condições precárias de trabalho para ela conseguir trazer o mínimo possível para dentro de casa. Então, as pessoas ricas se aproveitam dessa mão de obra barata, digamos assim, dessas pessoas que elas mesmo por necessidade elas se submetem a essas condições. E por isso, como eles têm que meio que gastar menos dinheiro com mão de obra e eles têm mais mão de obra disponível, eles ficam muito mais ricos, realmente. Acho que é isso, né? Só Alguém tem mais algum comentário? só retomando um pouco aquela parte do salário também, a gente pode, por exemplo, citar quando a mulher que geralmente sustenta a família, porque hoje em dia o salário do homem geralmente sustenta a família, só que o da mulher também. E isso funciona mais assim, não apenas como uma remuneração complementar, como também o arrimo da família, sendo que nas famílias onde assim de classe mais baixa, geralmente a mulher que ganha o salário mínimo, ela geralmente costuma sustentar a própria família. Acho que acabou, né?